Boa tarde, eu sou Bruna Alcar, professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e coordenadora do LAC, o Laboratório de Antropologia da Comunicação e do Consumo. Essa coordenação eu divido com o professor Everardo Rocha. Hoje a gente vai dar continuidade a esses diálogos sobre consumo, essa série de entrevistas com pesquisadores da área. E temos o privilégio de conversar com duas importantes pesquisadoras e professoras do campo da comunicação e do consumo, a professora Cláudia Pereira, da PUC-Rio, e a professora Fernanda Martinelli, da Universidade de Brasília. A Cláudia é líder do grupo JUX, Juventudes Cariocas, Suas Culturas e Representações Midiáticas, e coordenadora do novo curso de graduação Estudos de Mídia, do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. A Fernanda é líder do grupo de pesquisa Consumo e Cultura Material e pesquisadora associada da Coordenação Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos. As duas já dividiram a coordenação do GT Consumos e Processos de Comunicação da Compós, Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação no Brasil, e é justamente esse um dos focos da nossa conversa de hoje. A Cláudia foi presidente do GT no biênio 2017-2018, seguida então pela Fernanda, que assumiu nos dois últimos anos, 2019 e 2020. Bom, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, abrirem um espacinho aí na agenda, né, nesse final de ano tão tumultuado que a gente está vivendo. Bom, queria começar perguntando sobre o GT, Consumos e Processos de Comunicação, né, que se configura como esse importante espaço de debate qualificado sobre o consumo e acaba sendo um repositório das principais atualizações das pesquisas da área. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho desse histórico, né, do nascimento e consolidação desse espaço, que acabou por se tornar realmente representativo do próprio fortalecimento do campo do consumo e da cultura material no país. Uhum. Bom, eu posso começar a falar porque participei lá diretamente, Fernanda também foi uma das propositoras, né, do GT e em primeiro lugar, obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com você, Bruna, com a Fernanda também, e poder fazer parte aí desse conteúdo tão bacana que vocês estão gerando aí no laboratório de vocês. Bom, a Compós, a cada 4 anos, ela faz um processo de recrivagem, né? Só para explicar rapidinho, assim, né, dos GTs. Isso significa que todos os GTs eles são colocados em suspenso para que novos GTs sejam propostos, os GTs que já existem sejam reapresentados ou não, sejam descontinuados. E aí os conselheiros, né, os coordenadores dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro e também os pesquisadores votam nos GTs, apoiam, né? Os pesquisadores apoiam os GTs, as propostas dos GTs e os conselheiros votam os GTs que vão permanecer, que vão ser descontinuados e que vão entrar. Então, é um ritual, digamos assim, muito interessante da gente acompanhar para ver também um pouco da configuração do campo da comunicação no Brasil, né? As temáticas que estão ali em disputa, aquelas que surgem a partir dos fenômenos que vão sendo observados, aquelas que vão ganhando uma importância dentro do campo da comunicação, e o consumo ele entra nessa disputa, né, por uma disputa por um espaço também, de ser entendido como um espaço da cultura, porque você tem ali alguns GTs que fazem essa relação de comunicação e cultura, né? Mas a gente entendia que o consumo deveria ser olhado de uma forma particular, diante da importância que ele tem em todos os processos de comunicação, né? Não dá para falar hoje de comunicação sem falar de consumo e vice-versa, né? A gente entende que são processos que estão ali muito interligados. Então, quando a gente propôs esse GT, e aí teve apoio, um excelente apoio de muitos pesquisadores no Brasil inteiro, e a gente viu realmente a força desse campo dentro do campo, esse subcampo dentro do campo da comunicação, a gente conseguiu de primeira aprovar o GT de consumos e processos de comunicação, né? O que acho que foi muito importante para a Compós, foi muito importante para a gente também, enquanto pesquisadoras que dialogam, né, com o consumo e às vezes de forma transversal, outras pessoas de forma mais direta, enfim, mas de todo modo é importante ter um lugar para a gente poder se sentir pertencendo, né, com os nossos pares, né, Fernanda? Fala um pouquinho aí como é que você vê isso.
De acordo, não, acho que a Claudinha introduziu muito bem. Bom, obrigada, Bruna, pelo convite. Everardo também que não está aqui com a gente, mas já manda um beijo, né? Foi meu querido professor, super importante, né, para eu iniciar na minha trajetória pessoal, né, nos estudos de consumo e para todos os pesquisadores do nosso GT, né? O nome do Everardo é sempre um nome muito citado, um nome que aparece com muita recorrência em todas as edições do GT. E é importante a gente lembrar que a Compós, no ano que vem, 2021, vai para a sua 30ª edição, ou seja, são 30 anos de Compós. E o GT dos né, de Estudos e Processos de Comunicação, a primeira edição do GT dentro da Compós foi em 2015, ou seja, demorou muito a aparecer, mas embora esses estudos já existissem no campo da comunicação, a gente já estivesse disperso dentro da própria Compós e em outros eventos também da área. Mas a formação, a organização, né, desse GT foi muito importante, né, para os estudos de consumo no Brasil e acho que foi muito importante institucionalmente para a Compós também. A Cláudia vai se lembrar que como cresceu a submissão dentro do GT, e cresceu de uma forma muito rápida. Né? Ele foi, em 2020, eu acho que foi o segundo GT, ou terceiro, que mais recebeu muitos trabalhos. E a gente tem encontrado um apoio. Acho que foi em 2019. Ano passado, 2020 não, 2019. 2019. Isso. Ai, obrigada. Foi. Então, assim, tudo demonstra, né, a relevância, as trocas dentro do GT também internamente, elas têm funcionado muito bem. O nosso GT chegou a encaminhar no último ano de gestão da Cláudia, quando eu era vice dela, talvez você se lembre disso, Claudinha, que houvesse uma ampliação de 10 trabalhos para 12 trabalhos, porque a gente discute 10 trabalhos, né, de tantos trabalhos relevantes que a gente recebia e que muitas vezes eram, né, classificados, eles não ficavam entre os 10 primeiros classificados, embora não tivessem sido reprovados, né, entre os pareceristas. Então, essa foi uma pauta que a gente levou, não foi abraçada pela Compós, mas enfim, a gente marcou posição lá nesse momento. E o que a gente tem observado também é que ele tem reunido pesquisadores, eventualmente pesquisadores que não apresentam trabalho acompanham o GT, isso tem sido muito importante. Esse ano foi um ano muito diferente, porque a gente teve esse encontro não presencial, remoto, né? E funcionou assim para todo mundo, para todos os GTs, muita coisa precisou ser reorganizada. Mas, ainda assim, eu acredito que nós somos um dos GTs que tiveram maior, pelos relatos da reunião das coordenações que acontece depois, né, que o GT se encerram, no último dia da Compós, na sexta-feira, nós fomos um dos GTs que tiveram mais audiência, né? Então, isso está muito bem demarcado, né? É muito importante que a gente siga fazendo desses... Eu não estou mais na coordenação, mas é muito importante que a gente siga fazendo desse espaço, né, fazendo esse espaço crescer e fazendo com que o GT ele tenha uma vida em outros, não só na Compós, mas que a gente se encontre em mesas, que a gente produza eventos, produza pequenos encontros, pequenos debates, que tenham o GT como ponto de partida, porque é esse encontro, é esse espaço relevante dos programas de pós-graduação, né, dos pesquisadores, e que ele se expanda, né, para além daí. Com certeza, outros espaços de diálogo são muito bem-vindos, né? Bom, e a ementa do GT, ela justamente entende o consumo justamente como esse acontecimento sociocultural mais amplo, né, que vai alicerçar culturas, engendrar imaginários, práticas e produções materiais, né, como a Cláudia viu. Às vezes alguns trabalhos não dialogam diretamente, mas sim transversalmente com a ementa do GT. De qualquer jeito, é um espaço que oferece um vasto escopo, que vai contemplar diversas análises das dimensões simbólicas e materiais, tanto no plano sociológico quanto no plano reflexivo do indivíduo. Queria que vocês apontassem, não sei nem se é possível, mas se existe alguma direção ou alguma tendência nas pesquisas de consumo
que tipos de temática vêm se destacando no GT nesses últimos anos que vocês coordenaram? É curioso, né, Fernanda, que cada ano tem uma convergência de interesses no grupo. A gente sempre na reunião final, né, que a gente no último dia, no segundo dia, no final a gente faz um balanço, assim, né, de como é que foi. A gente sempre identifica uma tendência convergente ali e, assim, não é proposital, né? Quer dizer, são os trabalhos que são aprovados que vão trazer essas questões. Não existe um tema dentro do GT para que isso aconteça. Então, eu não sei se eu vou lembrar de todos os anos, mas, por exemplo, esse ano, eu acho que foi até a Clotilde pontuou isso, a Clotilde Pérez, né, que agora é a nova vice-coordenadora do GT, junto com o Rogério Kovaleski, que era vice da Fernanda e agora coordenador, ela apontou uma convergência para o olhar dessa transversalidade entre estudos juvenis e consumo infantil, né, também, para as questões de consumo, mas eu também vi ali vários trabalhos, né, Fernanda, falando dos movimentos sociais de causa, de propósito, né, de questões sociais envolvidas ali no consumo. Então, esse ano, na minha impressão, foi essa, de que alguns trabalhos trouxeram ali essa relação entre o consumo e movimentos sociais, ou publicidade com causa, né, essas questões que eu acho que são aí emergentes mais recentemente. Mas, Fernanda, você lembra nos outros anos? A gente sempre identifica algum caminho, assim, né? Alguma tendência, né? E eu legal. posso te adiantar que o que aconteceu, assim, por exemplo, 2018, que foi o último ano da gestão da Cláudia, apareceu entre as palavras-chave publicidade, foi a principal palavra-chave. Claro que em torno disso tinha uma diversidade de temas, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Que a Cláudia já falou, mas é muito importante da gente frisar dentro do GT. A questão das causas sociais, envolvendo, por exemplo, né, questões de gênero, questões de raça, etnia, questões regionais específicas, desigualdades de diversos tipos, né? Dentro desses espaços de consumo, tem sido recorrente, questões ambientais, que apareceu muito forte esse ano, né? Questões relacionadas à infância, à juventude, né? A temas também como moda, alimentação. Né? Tem Oi? Fala corpo. Corpo tem questões da Amazônia também apareceu, embora não esse ano, mas em outros anos, e embora esse ano a gente não tenha tido, infelizmente, nenhum trabalho da região norte, que é algo que a gente precisa trabalhar dentro do GT, né, trazer esses pesquisadores para esse espaço e ampliar essa interlocução entre todas as regiões do país. A gente criar cada vez mais as redes e ampliar esses diálogos e essas conexões. Então, em 2018, publicidade foi a principal palavra. E a gente ficou pensando, né, Cláudia, assim, mas isso não é um GT de publicidade. Claro que publicidade e consumo estão ali numa relação muito forte. O que a gente percebeu é que todo mundo já dava consumo como algo, né, que estava ali, que era dado, e não colocava entre as palavras-chave, embora os debates fossem em torno do consumo. E aí houve essa discussão e todo mundo falou, não, vamos indexar nossos trabalhos como consumo. E a gente começou a fazer um trabalho de indexação, que é uma coisa muito simples, é você incluir o consumo nas palavras-chave e retomar esse tema, mas que às vezes a gente deixa de lado. Então, esse foi um trabalho que começou na gestão da Cláudia e que teve continuidade na nossa gestão. E nos 2 anos seguintes, em 2019 e 2020, consumo já apareceu. Claro, publicidade estava ali também, né? Branding também, assim como os diversos temas, né? Mas consumo apareceu como a principal palavra citada em todos os trabalhos apresentados. E isso é importante, né? Porque os outros temas, esses temas sociais, eles estão ao redor do consumo, né? Quando a gente faz essa nuvem que a gente sempre apresenta no último dia do GT, e que está lá incluída no relatório do GT. E é importante que isso tenha uma continuidade, né? Com certeza. Que esse trabalho se perpetue. Mas eu diria assim, para tentar amarrar um pouco, eu diria que a questão da publicidade, né? E aí você tem, dentro da análise publicitária,
estudo de caso, trabalhos que trazem também de uma perspectiva semiótica, né, a publicidade, as marcas, o branding. A gente tem sempre algum trabalho que fale de corpo, de corporalidade, né, diversidade, sempre algum trabalho que fale de gênero, juventude, obviamente eu sempre levo alguma questão relacionada à juventude, mas não só eu, então sempre tem mais de um trabalho que traz, mesmo que o foco do pesquisador não seja juventude, como é o meu, mas sempre traz uma questão relacionada à juventude. E esse ano eu achei que houve mais trabalhos voltados para essa questão dos movimentos sociais e das questões de causa, né, de propósito, enfim. Teve. E complementando, tem também uma diversidade metodológica, né? Aí, assim como a Cláudia mencionou, né? É semiótica, mas o que a gente observa é também análise de conteúdo, análise de discurso, análise de representação, etnografias, estudos de caso, né? Isso sempre aparece, né? Então, e é importante, né, que seja esse espaço que contemple essa diversidade. A ementa do GT, ela tenta dar conta disso, que foi... E é importante falar da ementa, porque existia uma ementa quando esse GT ele foi lançado em 2015, e como a Cláudia lembrou, o processo de reclivagem que acontece a cada 4 anos, todos os GTs da Compós, eles são extintos e precisam passar por uma reclivagem, ser propostos. Aí é um trabalho de coleta de assinaturas, de articulação política da área, muito importante, para ele ser submetido e ser aprovado no Conselho da Compós, né, onde estão os coordenadores dos programas de pós-graduação em comunicação do Brasil. E a ementa não pode ser a mesma. A ementa tem que ter algumas mudanças, então tem que ter uma permanência, né, de algumas questões para mostrar a relevância, a importância do GT permanecer, mas ela tem que apresentar algo novo. Então, a cada 4 anos, essa ementa, ela também é reorganizada e repensada. E a Cláudia conduziu esse processo de reclivagem, eu estive ao lado dela, foi bem intenso, mas foi um sucesso. Foi um sucesso, assim, a gente conseguiu muita assinatura, muito mais apoio do que a gente esperava, né? E em breve isso vai acontecer novamente. Cada vez mais o GT realmente se consolida e conquista novos adeptos, né? Mas, Fernanda, você tocou num ponto interessante, que seria a minha próxima pergunta mesmo, que seria a contemplação das diferentes regiões do país, né? Não só no GT do Consumo, mas na Compós como um todo, com a intenção de promover esse pluralismo de visões acerca da questão do consumo. Então, eu queria perguntar como é que se dá esses processos de escolha desses trabalhos e como essas diferentes perspectivas regionais são aí contempladas. Podem ser contempladas. Você quer começar falando, Claudinha? Quer que eu fale? Posso falar e você vai falando junto comigo. É muito difícil, porque a gente teve já mais de 30 trabalhos submetidos, acho que foi em 2019, né, Fernanda? Acho que foi mais de 30, 32. Sim, e em 2019 foram 35 ou 36. Então, você imagina, a gente tem 36 trabalhos e a gente tem que tirar 10 daí. Então, a gente tem que eliminar 26 trabalhos. É um trabalho muito difícil, já por conta, como a Fernanda falou, assim, da qualidade dos trabalhos que chegam até nós, né? Então, são trabalhos de qualidade que ficam de fora. E dentro desses 10, dentro das regras do Congresso, a gente tem que fazer uma distribuição regional, a gente tem que contemplar alunos, né, quer dizer, doutorandos, principalmente, que estão ali desenvolvendo suas pesquisas, então, pessoas novas dentro do GT, a gente só pode ter, acho que 30% ou 40%, né, de um núcleo duro, que a gente chama, né, 40%, né, Fernanda? Quer dizer, pesquisadores que sempre estão ali no GT, e o resto tem que ter uma circulação assim de pesquisadores. Então, é uma matemática muito difícil, muito complicada, né? Os pareceres são cegos, né? A gente distribui para pareceristas que, obviamente, não estão participando desse GT, que dão notas e a gente faz ali um ranking. Mas é muito difícil, porque nesse ranking a gente também tem que ver a distribuição regional, a gente tem que ver se tem algum doutorando, a gente tem que... Não pode ter muitas pessoas da mesma instituição
Então, uma coisa que a gente tem feito, eu acho que isso tem se refletido na Compós como um todo, uma estratégia, é 3 pesquisadores apresentarem o mesmo artigo, porque isso promove um debate mais rico, são mais pessoas participando e garante, assim, dá menos trabalho para o coordenador na hora de decidir. Poxa, tem 2 pesquisadores do FRJ, 3, o que a gente faz? Não pode botar os 3, porque tem que ter uma distribuição regional, enfim. É difícil, não é fácil, não. A Fernanda sabe, a Fernanda sofre, né, Fernanda? É bem intenso, assim, é muita gente trabalhando no GT. Né? A coordenação é quem está ali em comunicação mais rotineira com quem submete trabalho e depois com quem é selecionado, né? E também com a direção da Compós. Mas a gente tem que lembrar que a gente já chegou a ter 30 pareceristas para o GT de consumos, do Brasil inteiro, né? E a gente trabalha nessa média de 25 a 30 pareceristas, dependendo da quantidade de trabalhos que são submetidos. E a gente tem que cumprir o regulamento da Compós. Então, claro que a primeira coisa é você ter essas notas e trabalhar com essa avaliação dos pareceristas e das pareceristas. Mas depois é preciso fazer, né, uma organização disso dentro dos critérios da Compós que prevêem que a gente deve contemplar essa diversidade de pesquisadores, de instituições, de regiões. Então, como a Cláudia falou, é uma matemática bem complexa e bem difícil. E isso também foi o que conduziu, né, logo que a Cláudia assumiu e eu assumi junto com ela como vice, a gente conversou muito, né, essas conversas também, a gente trabalha o ano inteiro, assim, o ano inteiro pensando como é que a gente vai conduzir, como é que a gente vai chamar, né, então, coordenador e vice estão sempre juntos o ano inteiro, né, com o Kovaleski também. Né? A chamada, né, convidar as pessoas a submeterem. Exatamente. E mesmo antes da chamada, a gente fica falando com as pessoas, né, com os programas, incentivando as submissões. E no momento, né, e a gente começou a observar assim, a gente precisa trabalhar em redes, também dentro das nossas instituições, assim, trabalhar coletivamente, trabalhar juntos, para poder transformar esse espaço num espaço que vai cada vez mais receber mais pesquisadores. Então, a gente tentou, né, e seguiu nesse trabalho sempre, fazer as pessoas trabalharem juntas, não só dentro das suas instituições, mas também formando redes com outras instituições, fazendo pesquisas juntas e submetendo essas pesquisas juntas, porque a gente vai continuar tendo os mesmos 10 trabalhos, mas a gente vai ter mais pesquisadores e pesquisadoras dentro do GT, podendo debater, podendo, né, fazer networking, podendo trocar ideia. Então, assim, é uma forma de ampliar esse espaço, continuando com os mesmos 10 trabalhos que a Compós ainda prevê, né? É no máximo 10. Eu já cheguei a ver GT que, tipo, recebeu menos trabalhos. Eu penso, meu Deus, a gente aqui querendo ampliar. Então, assim, esse é um desafio. E a gente tem conseguido receber pesquisadores das 5 regiões. Quando você olha o histórico do GT, essas pessoas estão circulando, né, pelo GT. E você observa também um aumento no número de submissões coletivas, em coautoria. Isso é muito importante. Então, ao longo do tempo, eu lembro em 2015, você também apresentou, né, Cláudia? Eu acho que você submeteu. Eu apresentei 15, 16, 17, 18, não, que era coordenador. Foi, eu até relatei o seu trabalho, eu lembro. Aí você submeteu com o Everardo? Acho que deve ter sido, acho que sim. Mas, assim, tinha muitos trabalhos... E a Carol Baltazar, não sei, talvez. Pode ser. De autoria individual. E depois, os trabalhos começaram a ser submetidos com 2 autores ou autoras, 3. Isso foi se ampliando ao longo do tempo. Não, com o Everardo não. Com o Everardo nunca submetia. Agora foi para outro GT que a gente submeteu. Não, com ele não. Aliás, ele tem que vir para o nosso GT. Pois é, ele já está lá sendo citado, né? Pois é. Eu acho que essa pauta, ela é uma pauta que os programas também podem encaminhar, sabe, Bruna, pro GT e para o Conselho da Compós, porque esse ano que nós tivemos a pandemia, a gente observou que vários processos precisavam ser reajustados
né, de diálogo das coordenações de GT com a direção da Compós. E a direção da Compós acolheu isso o tempo inteiro, sabe? É importante que se diga, porque a gente geralmente tem uma reunião anual com as coordenações dos GTs, que é quando o evento acaba, você apresenta os relatórios, dá sugestões e apresenta o resultado daquela avaliação do GT que a gente faz no último dia com as pessoas que estão ali no GT. Mas ao longo desse ano, muita coisa precisou ser reajustada. E a gente não tinha esse canal de se reunir e de decidir coisas sobre o GT junto com a direção da Compós, porque as decisões do GT são tomadas no conselho da Compós, onde estão os coordenadores e coordenadoras dos programas, mas que não necessariamente, muitas vezes tem programas que não participam do evento. Uhum. E as pessoas estão tomando decisões que a gente precisa implementar e lidar com elas durante o ano inteiro. Então, a gente encaminhou essa necessidade de ter reuniões mais periódicas e da gente ter mais poder de decisão para pautar o conselho, pelo menos. Então, antes de ter reunião do conselho, ter algumas reuniões com as coordenações dos GTs para a gente poder fazer deliberações e encaminhar essas deliberações para o conselho votar. E dizer a importância, para eles não tomarem decisões sobre os GTs sem ouvir os GTs, sem ouvir o evento. Então, isso é algo muito importante e que essa direção, e que a gente percebeu com muito mais força na pandemia, porque exigiu muito mais processos, né, reorganização de processos e etc. Mas é bacana vocês publicizarem isso, né? Falarem um pouquinho desses bastidores, porque acaba mostrando que é um espaço realmente plural de vozes, que tenta, né, contemplar o maior número de visões, mesmo que às vezes sejam de difíceis ajustes, né? Tivemos, eu não sei se foi em 15 ou 16, eu não sei se foi em 2015 ou 2016, tivemos indígenas. Olha. Você lembra disso com a Maria Taide, lá da região norte, um orientando dela indígena, apresentou um trabalho com ela. Enfim, tivemos duas vezes. Já tivemos mulher trans apresentando trabalho, então bacana, né? A gente está sempre aberto, obviamente, a essas diversidades todas, porque isso também faz parte do consumo, né? Claro. Existe aí um preconceito em algumas esferas, né, com relação aos estudos de consumo, da superficialidade, enfim, que é marketing, né? E quem estuda consumo, né, sabe que existem várias perspectivas e a nossa é muito rica e muito abrangente, e a gente entende o consumo passando por todas essas outras esferas, né? Então, acho que o nosso GT é bastante, sempre que tem diversidade a gente abraça, porque a gente acha isso importante para a reflexão, e também é muito cordial. Eu acho que isso também é legal da gente falar, né? Eu acho que o debate é sempre muito rico, muito cordial, muito respeitoso, né? Eu acho que existem GTs ali na Compós que são mais belicosos, né? Às vezes pela própria natureza do tema, né? Mas o nosso sempre muito cordial, muito respeitoso. O que fala a Andresa, Claudinha, também era indígena, aquela me orientando que apresentou ano passado, do povo Baré. Então, que bacana. É verdade. Então, bom, agora eu queria falar um pouquinho das pesquisas de vocês, né? No último ano, vi que vocês trabalharam juntas no livro Brazilian Youth, né? Organizado pela Cláudia e lançado pela prestigiada editora Routledge. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse projeto que vai reunir diferentes perspectivas sobre juventudes e consumos. Uhum. Na verdade, foi uma iniciativa minha, né, de tentar levar para fora, né, dos nossos muros aqui, brasileiros, digamos assim, os estudos de juventude que estavam sendo realizados no Brasil, né? A gente, às vezes, tem poucas oportunidades de publicar fora, né? Tudo muito complicado e a gente não tem tempo também, e tradução muito cara, enfim, então tudo é muito complicado. Às vezes eu acho que também tem uma coisa da natureza, né? Dos trabalhos desenvolvidos na área de ciências sociais e humanas aqui no Brasil é diferente da Europa, Estados Unidos, que às vezes fazem um grau de exigência que nem sempre confere também qualidade ao trabalho, enfim. Então, achei que isso poderia ser uma ideia ousada, mas que valeria a pena a gente tentar. E aí eu pensei em nomes de pessoas
que eu admirava e que eu gostava e que com as quais eu dialogava, e convidei para esse salto no escuro aí, a gente sem saber, tem a menor garantia de nada. E foi, né, Bernardo, foi um trabalho super bacana, assim, colaborativo, todo mundo muito entusiasmado, todo mundo obedecendo aos prazos. Saiu muito rápido por conta eu acho que desse compromisso que todo mundo assumiu, no sentido de tentar, mesmo sabendo que poderia não acontecer. Enfim, aconteceu e acho que foi um trabalho bem bonito. Ainda não sei como é que foi a repercussão lá fora, porque é um livro caro até, que circula muito mais fora do Brasil, em inglês, né? Enfim, devo saber agora no final do ano como é que foi, como é que as pessoas receberam, os pesquisadores fora receberam aí o livro. Mas foi um trabalho bastante enriquecedor, que tem trabalhos que falam ali de textos que falam de consumo e outros que não, né? Ali o meu foco foi trazer mais essa perspectiva dos estudos de juventude no Brasil, fazendo essa relação entre o global e o local, mas o consumo está sempre dentro, né, dos nossos olhares ali, principalmente de quem dialoga muito comigo no GT ou fora do GT, como a Fernanda, por exemplo, né? Enfim. A pesquisa da Fernanda, ela problematiza os jovens itinerantes, né, Fernanda? O campo de possibilidade para esses jovens migrantes. Você podia falar um pouquinho sobre o desenvolvimento desse artigo? Isso. Então, bom, primeira coisa que eu queria falar é que é muito bom trabalhar com a Claudinha sempre, em todas as frentes. Concordo. Então, como não? Como não aceitar? Porque, né, além do trabalho ser sempre muito legal, existem esses afetos, né, que ficam para além do GT e se expandem. Então, foi muito legal, foi uma honra e uma alegria muito grande receber esse convite. E esse trabalho específico, eu tenho alguns trabalhos sobre migração, que eu escrevi junto com o João Guilherme, que é um pesquisador na área de migração, e meu marido. Então, somos coautores e comparsas na vida também. E aí, como era um livro sobre juventude, e existia esse trabalho de campo muito forte que o João tinha feito e que a gente já tinha começado, enfim, é um trecho de uma pesquisa maior que ele fez e que nós desenvolvemos juntos para tratar dessa história específica de um jovem haitiano que está fazendo, né, essa trajetória, essa travessia do Haiti e começando a sua vida no Brasil. Então, a gente trabalhou com a história de vida de um interlocutor, que é uma história de vida super complexa e super representativa também dessas dificuldades que outros jovens, o contingente de imigrantes é muito grande, imigrantes jovens, haitianos, teve uma onda migratória muito forte, que diminuiu um pouco, mas que foi muito relevante, sobretudo até 2016 e um pouquinho ainda em 2016, tem relação com o desastre ambiental, com o terremoto, né, que aconteceu no Haiti, e nós trabalhamos. Tem um outro artigo também, que é um pouco relacionado com isso, que também trata de migração, que a gente escreveu, mas a minha pesquisa atual é sobre alimentação, é sobre comida, que é a minha pesquisa maior, mais ampla, que começou em 2017. Embora eu tenha pesquisa... É uma discussão sobre o território dos sabores, né? Relação entre natureza e cultura. É isso. Eu fiz o meu pós-doc em 2019 na Brown, nos Estados Unidos, e pesquisando esse tema. E eu passei muito tempo pesquisando moda, né? Que eu acho que é algo que ainda está um pouco relacionado e que eu tento sempre meio justificar. Existem muitas formas da gente construir pontes, né? Entre objetos de pesquisa, e aí eu recorro a Lévi-Strauss para pensar que o comer, né, e o vestir são o que fazem a passagem, né, da natureza para a cultura, e tentando aí organizar esse eixo de pesquisa. Mas eu acho que o que reúne tudo isso é o interesse sobre consumo, sobre diversidade, né, pensando a diversidade, pensando, né, dentro do universo do consumo. E da cultura material, né? Eu acho que a cultura material talvez tenha
Aparece aí sempre relacionada. É. E é uma coisa que a gente tem em comum, né, Cláudia? Eu queria dar um spoiler aqui, na verdade. A gente está lançando um artigo, vai sair um artigo, aliás, não sei por que não saiu ainda, a gente está ansiosa aqui para que ele seja publicado, porque eu e Fernanda, a gente também dialoga muito com Daniel Miller e alguns outros autores que tratam dessas questões, não só do consumo, mas de uma forma mais ampla dessa relação das pessoas e das coisas, né? Das materialidades, da cultura material. E aí vai sair um dossiê na revista Sociologia e Antropologia, da UFRJ, sobre Daniel Miller. E eu e Fernanda, a gente está com um artigo lá, que já está pronto, enfim, já está pronto, já está para sair, não sei por que não saiu ainda, sobre luto, né? Luto e materialidades. Então, foi um artigo muito especial para mim, assim, de escrever, e aí eu propus isso para a Fernanda, ela topou muito generosamente, assim, porque era um tema que estava ali para mim importante de alguma forma eu pensar, e assim, eu e a Fernanda achamos o artigo lindo, né? Né, Fê? Ficou muito bacana. Foi um artigo muito forte, eu achei, né? Assim, a Claudinha tinha esse desejo, tinha me falado, fez o convite, aí mais uma vez eu aceitei, feliz da vida. E foi bem no começo da pandemia, né? Quando a gente não sabia o que ia ser, a gente não toca no tema da pandemia, mas foi muito forte. Eu gostei muito, eu achei que ficou muito bonito também. Sim. Vai trazer essa relação cultura material com a morte? Sim, e é um artigo que nos desafia muito subjetivamente também, né? Acho que o tema da morte é inescapável. E quando a gente tem essas experiências muito recentes, né? É sempre esse desafio, né? De escrever sobre isso. Então, foi muito intenso. Mas ficou muito legal. Eu tô louca para ele sair e para poder usar ele nas minhas aulas, porque eu acho que vai ser muito importante repensar isso. O desafio, acho que foi trazer o Daniel Miller, e ele tem, né, texto que fala sobre luto e cultura material, trazer um pouco desse desejo que a gente estava ali de falar sobre luto também. Eu sei que a Fernanda também teve perda recente, até uma orientanda dela, foi bastante traumático para ela, e o meu pai, então eu acho que isso tudo foi junto ali, né, no artigo, e ficou muito bonito. Assim, eu acho que é uma contribuição interessante, porque não vejo muitos trabalhos tratando dessa questão de luto e materialidade, assim, pelo menos na perspectiva, né? E, enfim, vai sair agora na Sociologia e Antropologia, ainda com data de 2020. Eu não sei se sai em 2020, a gente já está em dezembro, não saiu, mas o ano da edição vai ser 2020. Ah, que bom, fiquei super curiosa para ler. Bom, e falando em pandemia, né, a gente não tem como deixar de citar justamente a pesquisa da Cláudia, que foca muito na categoria da juventude, né, aliada às representações midiáticas, às representações do consumo em geral, porque uma das características que vai definir a juventude é justamente essa facilidade de manejo da tecnologia. E hoje nós somos, assim, seres digitais, né? A gente precisa da tecnologia como forma de sobrevivência, como a única, talvez a única forma de conexão com o outro, né? Então eu queria perguntar para vocês como é que fica esse papel do jovem, né? Nessa reconfiguração de práticas sociais trazidas com essa crise sanitária. Eu acho que uma das coisas que essa pandemia e as coisas que a gente vem observando, que não acabou ainda, né, mas que a gente está vivenciando e que me chamou a atenção como pesquisadora, né, da juventude, eu acho até uma questão que eu acho positiva para pensar a juventude, porque todo mundo acha que sabe tudo sobre jovens, né? É dado, né? Os jovens são rebeldes, são transgressores, eles são nativos digitais, eles são um monte de coisa, todo mundo sabe um monte de coisa sobre os jovens, né? E eu acho que isso prejudica muito as pesquisas, de um modo geral, que trazem o jovem ali como um elemento a ser analisado, sem você olhar para as juventudes, de fato, como deve ser feito por quem se dedica seriamente a pesquisar os jovens, né? E uma dessas verdades absolutas era essa relação absolutamente inerente do jovem com a tecnologia. E o que a gente viu em sala de aula é que são câmeras fechadas, câmeras desligadas, né? Por uma série de questões, às vezes de desigualdade social, questões psicológicas, né?
mas eram jovens, né? Adolescentes, jovens, crianças, adolescentes e jovens que não ligaram suas... Isso foi um fenômeno muito interessante para a gente pensar. Mas como assim? Eles se expõem tanto nas redes sociais, eles são tão narcisistas, né? Isso tudo se fala, né? Eles, enfim, banalizam a autoimagem. Como assim não quer ligar a câmera, né? Então, assim, eu acho que, eu não sei se eu tenho resposta, mas eu acho que é algo a ser observado e a ser investigado. O que aconteceu, né, para esse jovem ficar mais recluso, não querer ligar a câmera? O que a gente ouve, né, e nas conversas e observações que eu venho fazendo, é a vergonha, né? Eu não conheço e aí é interessante porque o pessoal que entrou na faculdade, né, que não teve a vivência no campus, aí eu não ligo a câmera porque eu não conheço os meus colegas, né? Não conheço presencialmente, né? Isso fala muito sobre essa cultura juvenil que precisa do toque, ela não se esgota numa tela, ela não se esgota na internet, como muita gente fala. Né? Os jovens de hoje vivem na internet, tudo na internet, são jovens fluidos, líquidos, e, né? Não, assim, o que eu vejo muito é a presença desse jovem na cidade, na rua, interagindo. Isso ainda é muito importante, né, para a juventude. Então, do meu ponto de vista é isso. Eu acho que é algo que a gente tem que observar mais, mas acho que saltou aos olhos esse estranhamento entre o jovem e a tecnologia por uma série de motivos, né? E essa necessidade de estar junto presencialmente e como que a juventude se faz também nas esquinas, no campus universitário, né? Enfim, materialmente falando, né? Fisicamente falando. Então, como que isso ainda é importante, né, para a ideia de juventude? Com certeza, sem dúvida. É uma perspectiva muito interessante essa que você levantou. Porque, embora eles tenham muita facilidade no manejo, houve uma grande dificuldade agora na pandemia, né? É verdade. Bom, gente, e para finalizar, então, eu queria pedir para vocês falarem um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem nos seus grupos de pesquisa, né? A Cláudia no Juventudes Cariocas, suas culturas e representações, e a Fernanda no Consumos e Cultura Material, da UNB. Fala, Fernanda. O grupo de consumos e cultura material é um grupo ainda pequeno, né, que deve se expandir. Os planos era que nós retomássemos encontros, né, agora, eu encerrando o pós-doc, né, encontros presenciais, isso vai se modificar, né, em função da pandemia, esses encontros. Eu estou numa pequena licença da UNB, embora siga trabalhando lá, mas é só uma licença capacitação para eu fazer um curso de 3 meses e eu devo tirar férias, mas retornando os planos são justamente reunir as pesquisas e ampliar essas redes, bem no sentido do que eu tinha falado para o GT, mas construindo a partir do grupo mesmo. Então, as pesquisas que são feitas no grupo são pesquisas sobre alimentação, pesquisas sobre pessoas trans, né, pesquisas sobre indígenas, pesquisas que discutem gênero da perspectiva feminina e da produção cultural, da produção musical em Brasília. Que mais? Pesquisas com CSA, né? São comunidades de agroecologia sustentáveis. Então, tudo isso em interface com consumo, né? E com cultura material e com esses outros temas sociais. Que mais? Pesquisa sobre juventude, pesquisa sobre migração também. Eu acho que a ideia é retomar isso a partir do início do próximo semestre, que na UNB vai começar em fevereiro. É um grupo que reúne mais pesquisadores da pós-graduação, mas a ideia é também acolher alguns trabalhos de iniciação científica, né, que já estiveram, mas eu interrompi a iniciação científica durante o meu pós-doc, e retomar essas pontes, né, tentar construir esse espaço de produção de estudos de consumo no Centro-Oeste, né, que está ali também, por estar no centro do país, talvez possa servir como esse hub que faça uma conexão, né, entre o Sudeste, o Sul, o Nordeste e o Norte. Né? Com certeza. Então,
É muito trabalho pela frente, a gente está tentando reorganizar isso aos pouquinhos, né? Trabalhando também, porque um desafio é também redimensionar os nossos trabalhos, né? Porque esses trabalhos em casa. Agora eu estou trabalhando junto com uma orientanda e uma outra colega na pós-graduação, numa pesquisa sobre pandemia, como as mulheres jornalistas trabalhavam em casa nesses Nossa. tempos de pandemia. E assim, é impressionante. Tipo, elas usavam o closet para fazer gravação no rádio, porque as roupas, né, Abafava. funcionam um pouco como um estúdio, né? E como que elas posicionam os equipamentos para gravação usando esses objetos do uso doméstico, né? Que não foram feitos para isso, mas de repente alguma coisa vira suporte de computador, alguma coisa vira estúdio, né? O que a cozinha vira, o que a sala vira. E assim, isso Interessante. também funciona para nós, professoras, Isso né? eu ia falar, nós também. O tempo inteiro. E a gente também está produzindo as nossas pesquisas, fazendo o uso da cultura material de uma maneira, né, muito diferente de outros momentos. Então, Criativa, né, de uma maneira. Mas o Jux também vai contemplar essa perspectiva local, né, Cláudia? Então. O Jux, quer dizer, deu uma bagunçada a quarentena, realmente a cabeça das pessoas não está boa, então tem gente que não conseguiu participar das reuniões quinzenais que a gente sempre fazia, né? E sempre ia bastante gente, deu uma bagunçada geral, assim, não conseguimos manter as reuniões no segundo momento agora, semestre passado até um pouco mais, mas agora não, mas não paramos não, assim, o Jux, ele tem, assim, acho que dois momentos, um que é essa partilha de troca entre orientandos, né, mestrandos e doutorandos. Agora eu estou com uma aluna de iniciação científica, eu fiz pós-doc em 2018, né, fiquei ano passado sem ninguém e desde o início do ano a gente está com uma iniciação científica. Então tem esse fórum assim de trocas de textos e de questões relacionadas às suas teses e dissertações, e ali a gente tem uma pluralidade de trabalhos sendo desenvolvidos na área do esporte, adolescentes que são nadadores federados, então essa vivência da adolescência dentro do esporte, da disciplina. A gente tem a relação entre os jovens e o trabalho, a gente tem o quarto adolescente, né? Até a Marcela apresentou comigo no GT. Temos sobre a paquera na internet, temos sobre Favelagrafia, um projeto do Morro de Santa Marta, sendo observado na perspectiva do jovem. Não posso esquecer ninguém, meu Deus. A gente tem sobre jogos de tabuleiro, estou esquecendo mais alguém, enfim. Então, assim, é uma série o novo homem, essa representação dessa masculinidade, e onde é que está o jovem negro dentro dessa representação do novo homem que as revistas de moda apresentam, enfim. Então, é bem diverso e a troca é muito rica entre o grupo. Mas a gente tem também um segundo momento que é um projeto específico dentro do Jux. E desde 2017 a gente elegeu o skate, a prática do skate, como esse espaço de observação para entender essas relações entre juventude, cidade, consumo, cultura material, representação midiática. Então, isso tudo passa por essa observação que a gente tem feito sobre o skate. Então, a gente está com o livro pronto, esperando para ser lançado em breve, que foi escrito com 12 pessoas escrevendo o livro, enfim, são 12 autores. Ficou bem bacana, que é o primeiro resultado das pesquisas que a gente fez no campo. A gente foi em pista de skate no Rio de Janeiro e tal. E a gente agora está num segundo momento de pesquisa. Aí sim, aproveitamos essa fase para fazer as entrevistas pelo Zoom, focando na experiência de pessoas que já estão na faixa dos 60 anos, contando um pouco da história do skate no Rio de Janeiro. Então, acho que vai ser bacana. Por enquanto está sendo só por Zoom, mas no segundo momento a gente vai retomar essas pessoas, a gente vai até onde elas estão. Então, já entrevistamos gente da Rocinha, de Campo Grande, da Maré, enfim. Então, são pessoas que contam um pouco essa história do skate no Rio de Janeiro. E é isso, acho que eu vou ficar nessa onda do skate durante muito tempo. Não sei nem andar de bicicleta, mas estou apaixonada pelo universo do skate. Eu acho que pode trazer muita coisa interessante para pensar essa relação do jovem com a cidade, principalmente, e com as representações midiáticas, essas disputas do mercado
das marcas com as culturas juvenis, enfim, tem uma série de coisas bacanas para pensar também o consumo, né? Ah, que bacana. Ah, fiquei muito feliz de saber essas tantas gamas essa pluralidade de objetos que vocês estão se dedicando. Acho que é isso, meninas. Queria agradecer muito ao tempo de vocês, né, a colaboração aqui com o nosso laboratório, dizer que o Laboratório de Antropologia da Comunicação e do Consumo está aberto a conexões, diálogos, trocas. Acho que foi um pouquinho essa a intenção aqui desse bate-papo. Então, muito obrigada. Desejo aí muita saúde para todas vocês, a família, todo mundo, que em breve a gente possa se encontrar, né? Um beijo, gente. Até a próxima. Obrigada, Bruna, pelo convite. Foi ótimo falar com você. Parabéns pelo trabalho do laboratório. Obrigada. Queria agradecer também a oportunidade de estar com vocês duas queridas, que eu gosto Foi muito, ótimo. e poder estar também colaborando aí com essas entrevistas aí para esse espaço bacana aí do laboratório que vocês criaram, então levando adiante, mesmo em tempos tão difíceis. Um beijo para todo mundo aí que faz parte. Beijo para vocês duas, para o laboratório, Beijo, para o Everardo. Até Beijo. mais. Tchau, Tchau, tchau. até mais. Tchau.